E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que a Shalom do nosso Eterno esteja na vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar de uma prática que, para mim, é extremamente importante na nossa caminhada com o nosso Pai Altíssimo, que com certeza faz parte do nosso processo de conversão e techuvá, que é o retorno às origens, o retorno à presença do Pai, que é o verdadeiro arrependimento citado na Bíblia. A prática da qual eu falo é a confissão dos pecados. Não tem como nós realmente sermos perdoados se a gente nem sequer confessa os nossos pecados, se a gente nem sequer reconhece a nossa condição e automaticamente a necessidade de um Salvador para remir os nossos pecados, para nos tirar dessa condição. Então, a confissão dos pecados é de extrema importância na nossa caminhada, tanto para iniciarmos nesse processo, quanto também para desenvolvermos cada vez mais nesse processo. Então é muito importante que sempre que a gente percebe que estamos pecando, a gente confesse os nossos pecados e até mesmo confesse pelos pecados que a gente nem tem consciência que é pecado. Então tudo isso é muito importante de a gente fazer. E é justamente sobre isso que é o foco aqui do vídeo de hoje. Lerei aqui com vocês alguns textos bíblicos que indicam a importância de tudo isso para que você nunca deixe de realizar essa prática. Então entenda o seguinte: toda vez que você, que decidiu seguir ao Criador por intermédio de Yeshua, do Messias, peca, erra o alvo e você reconhece isso, é necessário que você confesse os seus pecados para o nosso Pai Altíssimo, para que você consiga a absolvição e para que, claro, Yeshua, por meio do seu sangue, consiga remir os seus pecados e que você busque, claro, não mais cometê-los. Então é muito importante todo esse processo. Você reconhece sua condição de pecador, de que sem essa graça que veio diretamente do Pai, sem esse amor que veio diretamente do nosso Messias, você jamais poderia ser salvo. Você estaria destinado à condenação. Mas a partir do momento que você entende que existe um Messias que pagou o preço por você, que você foi destituído da glória do Pai, que você merecia condenação e que ele veio para remir os nossos pecados, inclusive redenção significa ele veio nos comprar de volta para que a gente tenha novamente o acesso ao reino dos céus, nós precisamos reconhecer essa condição de pecadores destituídos da glória do Pai e que nós precisamos rejeitar e abandonar o pecado e permitir que Yeshua, por intermédio de sua obra, por intermédio de seu sangue purificador, purifique a nossa alma para que possamos estar limpos, alvos como a neve, para de fato adentrarmos no reino celestial. Então é esse o processo que nós devemos trilhar, e a confissão dos pecados faz parte diretamente desse processo. Agora entenda uma coisa: confessar os pecados para você conseguir a absolvição não é para um líder religioso, como por exemplo é na Igreja Católica, que você tem que confessar os seus pecados para um padre e após você confessar os pecados para o padre, ele vai e tem o poder de te perdoar, de te purificar, e depois você tem que ir lá e rezar não sei quantos Pai Nosso e não sei quantas Ave Marias para que de fato você consiga essa absolvição. Não tem base nenhuma na Bíblia isso. É uma tradição humana que foi estabelecida na religião católica e que até mesmo no protestantismo nós vemos resquícios disso, né? Onde alguns fiéis acham que tem que confessar os seus pecados para o pastor. Agora, interessante, né? E esses líderes religiosos, eles confessam os pecados para quem? E outra coisa, onde que está na Bíblia que alguém humano tem o poder de perdoar os seus pecados? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Porque eu não encontrei ainda. Então, realmente, a quem nós devemos confessar nossos pecados é ao nosso Pai Celestial, é Yahuwah, o nosso Criador. É a Ele que verdadeiramente pode nos perdoar. E é claro, Yeshua, o Messias, Ele pode nos perdoar. É o Pai por intermédio do Filho que nos perdoa, que realmente redime os nossos pecados. Então é a Ele que nós devemos confessar os nossos pecados. Até o livro de Tiago fala para a gente confessar os pecados uns aos outros, mas é para que um possa ajudar o outro. Não é que se você confessar o pecado para outra pessoa, no caso um irmão na fé, você vai ser absolvido. Você vai, claro, se você primeiramente confessar ao Criador, reconhecer a sua condição de pecador e a necessidade de vir um Salvador para te remir, para te salvar. E esse Salvador que entrou no seu lugar, que era destinado à condenação, ele sofreu no nosso lugar, ele foi punido no nosso lugar
para que de fato nós pudéssemos receber essa absolvição e purificação de nossos pecados. Então é muito importante esse reconhecimento quando você peca. E sempre se lembre, você deve confessar ao nosso Pai Altíssimo para que de fato você receba a absolvição. E outra coisa, tem que ser de coração, de uma forma genuína. Muitas pessoas, elas fazem apenas por obrigação, como em muitas denominações religiosas, como por exemplo o catolicismo. Muitas pessoas, elas fazem porque é um rito. Elas sabem que tem que fazer para que elas fiquem bonitinhas perante a instituição, mas não tem aquele arrependimento sincero de coração. Tem exemplos na Bíblia, como de Balaão, como do próprio Faraó, que eles falam: pequei contra ti, no caso se referindo ao Criador, mas eles não tiveram um arrependimento genuíno, eles continuaram cometendo as mesmas práticas. Então é muito importante que ao confessar os seus pecados, você realmente confesse de coração, que você entenda no mais profundo do seu ser que tais práticas te levam à condenação e que é necessário você pedir perdão ao Pai, entender que Yeshua pode te purificar e buscar não mais cometer esse tipo de prática. Mesmo que você venha a cair, que você reconheça ao menos que você não deve nunca mais cometer essas coisas, e entendendo muito bem que a conversão envolve essa confissão e o abandono da vida de pecado. Esse é o arrependimento verdadeiro, não é você sentir um remorsinho. É claro que o sentimento de culpa, ele é consequência de alguém que entende que é errado, de alguém que foi alcançado pela graça e que recebeu o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh. Agora, aquele que verdadeiramente recebeu o Espírito não vai só sentir essa culpa, vai confessar o pecado, vai ser purificado se confessar de coração e vai buscar nunca mais cometer. O pecado não se tornará mais algo desejável, mas sim algo completamente desprezível na vida de quem tem o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh. E mesmo que venha a pecar, não sentirá prazer nisso, muito pelo contrário, virá aquele sentimento de culpa, aquele aperto no coração. Isso indica alguém que realmente está nesse processo, para que de fato em breve possa ser considerado um eleito do Pai. Então, a partir de agora, eu lerei com vocês aqui alguns versos da Bíblia para que você entenda sobre a importância dessa prática de confessar os pecados e a maneira que você deve confessar. Antes, eu acho interessante falar o que é pecado segundo a Bíblia. Esse trecho até que eu vou ler aqui agora para vocês, ele foi retirado do meu livro Pré-Existência, que para quem quiser adquirir, está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Esse trecho é retirado do capítulo 7 do meu livro. Chata é a palavra pecado no hebraico. E chata deriva da palavra chata, com um T, Strong 2398, cujo significado é pecar, falhar, errar o alvo, se desviar do caminho correto. Ou seja, o pecado em hebraico indica um desvio do centro da vontade do Pai, que resulta no afastamento da presença dele, pois o resultado é a morte e condenação eterna. Então o processo de techuvá é o total contraponto de chatá. E por isso precisamos renunciar completamente ao pecado se quisermos realmente herdar o mundo vindouro. Então perceba que renunciar o pecado, reconhecer o quão sério é o pecado, faz parte do seu processo de conversão. Você confessa o pecado e renuncia e abandona o pecado. Agora vamos ver aqui na Bíblia como nós devemos confessar de forma genuína e os benefícios dessa confissão de pecados. Primeiro texto, 1 João 1, a partir do verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo esse texto de 1 João, a promessa é de que aquele que confessa os seus pecados de forma genuína, além de receber o perdão dos pecados, também é purificado de toda injustiça. Então perceba que uma das promessas para aquele que sempre está confessando os seus pecados, que confessa de forma genuína, é ter os seus pecados perdoados através de Yeshua e, além disso, ser purificado de toda injustiça. Ter o seu interior transformado. Por isso que é muito importante você entender isso. Não há misericórdia, não há purificação para aqueles que não confessam seus pecados e que não reconhecem a sua condição de pecador. Então é muito importante nós reconhecermos tal condição e sempre fazermos essa prática tão essencial na nossa vida espiritual. Outro texto aqui é Provérbios 28, verso 13. Esse, ao meu ver, é muito importante para a gente entender a essencialidade dessa prática.
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então perceba que aqui fala de prosperar, e por mais que as pessoas pensem que prosperar seja apenas no sentido financeiro, fala também de uma evolução e de um crescimento espiritual. Aquele que tem as suas transgressões sempre encobertas, que não reconhece os seus erros, que não abandona os seus pecados, tal pessoa nunca vai crescer espiritualmente, ela sempre vai ficar estagnada. Então, em muitos casos, muitas prisões que as pessoas têm, muitas estagnações, quando a pessoa ali ela se sente travada na vida, muitas vezes é porque ela não confessa os seus pecados. Então, quando você confessa os seus pecados e abandona eles, é aí que você alcança a misericórdia e automaticamente consegue prosperar, crescendo espiritualmente. Então, percebe como que é muito importante você fazer isso para você desbloquear muitas áreas da sua vida, e até mesmo se você não sabe quais pecados você está cometendo, peça ajuda ao Criador para Ele te mostrar quais os pecados que você pode estar cometendo na sua vida. Se você pedir de forma sincera, Ele lhe revelará e você confessará e abandonará essa prática e ainda receberá o perdão, receberá a misericórdia dele. Então a condição de misericórdia, a condição de graça é para aqueles que confessam seus pecados e os abandonam, percebe? Mas continuando, outro texto que para mim é muito importante também nessa questão é Salmos 32 a partir do verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então percebe que aqui nesse caso, a não confissão dos pecados está ligado até a enfermidades, a problemas no corpo, a enfrentar a sequidão dos ossos, a enfrentar muitas angústias no seu interior, além de receber um juízo do nosso próprio Pai Altíssimo. E as bem-aventuranças desse capítulo, elas são justamente para aqueles que confessam seus pecados, aqueles que possuem as iniquidades perdoadas, aqueles a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Esses que recebem essas bem-aventuranças são justamente os que confessam seus pecados e abandonam eles, entende? E na continuação vai falar que os que assim procedem não enfrentarão o juízo do nosso Pai Altíssimo. A partir do momento que você não oculta mais a sua iniquidade, até porque aos olhos do Pai nada está oculto, mas que você confessa, que você põe à luz, Ele vai te purificar. Então é muito importante, meus irmãos, que vocês nunca deixem de fazer isso. Salmo 51, o próprio rei Davi, quando ele reconhece a sua condição de pecador, quando ele reconhece seus pecados, ele decide confessar os seus pecados para o nosso Pai Altíssimo. E aí ele consegue sentir um alívio depois. Tanto que no verso 17 ele vai falar o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então o Criador não desprezará aquele que tem um espírito quebrantado, um coração contrito, uma pessoa que verdadeiramente se arrepende, que reconhece a sua condição, que reconhece que recebeu por pura graça e misericórdia o perdão do nosso Pai Altíssimo. Tal pessoa que sempre está confessando seus pecados, é para esse tipo de pessoa que a misericórdia do nosso Criador vem. E assim, temos outros exemplos na Bíblia também, como a própria parábola do filho pródigo, ou no livro de Daniel, quando Daniel ele fez lá aquele jejum de Daniel, né? Tem um certo momento que diz que ele confessa os seus pecados e logo depois ele recebe a visitação de um anjo e inúmeras revelações. Claro que o jejum impulsionou isso, mas a confissão dos pecados também contribuiu para que o anjo Gabriel aparecesse para ele. E no caso do filho pródigo, simboliza a todos aqueles seres humanos que se arrependem genuinamente dos seus pecados. São esses a quem o Criador perdoa e que recebem a chance de adentrar no mundo vindouro, no reino dos céus, e de participarem das bodas do Cordeiro. Então são muitos e muitos exemplos de como que essa prática é essencial em nossas vidas. Então, aos olhos do Pai, nada é encoberto. Se você descobre que você é pecador, confesse seus pecados, nunca deixe de fazer isso.
pois assim você pode ser absolvido, perdoado e a misericórdia ser alcançada na sua vida. Muitas e muitas bênçãos você pode ter. Muitas áreas de sua vida podem ser desbloqueadas se você confessa os seus pecados e principalmente abandona eles e vive uma nova vida completamente diferente. Como eu falei, aquele que recebe o Espírito Santo nunca mais terá prazer no pecado. Mesmo que venha a pecar, o pecado trará uma angústia para essa pessoa. E essa pessoa, entendendo a sua condição de pecador, reconhecendo que pecou, ela vai lá e decide confessar os seus pecados para aquele que verdadeiramente pode nos perdoar, o Criador dos céus e da terra, por intermédio de Yeshua, o nosso Salvador. Então nunca deixe de fazer isso. Primeiro, confesse os piores pecados que você cometeu na sua vida. Se você já confessou, beleza. Depois, vá percebendo outros pecados mais mínimos. Busque pedir ao Criador, busque estar debaixo da liderança do Espírito Santo, da Rua, para que você consiga enxergar, para que o próprio Espírito lhe revele quais são os pecados, quais são as áreas de sua vida que você já pecou, para que de fato você seja alcançado pela misericórdia. Se você não sabe, peça ajuda que ele lhe mostrará. E se for possível, faça até uma lista de inúmeros pecados para que você não esqueça de confessar. Até entre os judeus, no dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação, eles costumam fazer isso. Eles fazem uma lista de inúmeras áreas que eles podem ter pecado para confessar os seus pecados em várias dessas áreas. Então é muito importante que a gente analise inúmeras áreas, inúmeras circunstâncias de nossas vidas para perceber se nessas áreas a gente já pecou ou não. Mas a chance de ter pecado sempre é muito grande. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que essa mensagem toque no seu coração. Sempre estabeleça essa prática na sua vida e saiba que tal prática faz parte, é essencial na vida daquele que verdadeiramente é um servo do Pai. Se uma pessoa se diz serva do Pai, mas não confessa seus pecados para ele e não abandona os pecados, ou a pessoa está mentindo ou a pessoa está enganando ela mesma. Essa que é a verdade. Nós não somos perfeitos, tanto é que no próprio livro de João fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então nós temos pecado, nós estamos em uma natureza pecaminosa, mas é muito importante reconhecer, se colocar numa posição de humildade e abandonar esses pecados, retirar essas práticas de nossas vidas. Primeiro, confessando eles, reconhecendo que eles realmente são um erro e levam à condenação. Então é isso, meus irmãos. Se você puder, compartilhe essa mensagem, eu espero que venha tocar no seu coração. E no mais é isso. Que o Eterno os abençoe grandemente. Shalom.